Olá, laje treliçada contra laje maciça. Quando que uma laje treliçada vai compensar contra uma laje maciça? Eu fiz um vídeo falando o contrário, mas agora, se eu for fazer laje treliçada, como que eu faço para otimizar a estrutura da treliçada e como que eu consigo uma estrutura econômica sendo treliçada? Na imagem está mostrando uma laje nervurada, porque uma laje treliçada é uma forma de uma laje nervurada, tá? Até uma steel deck nervurada, mas não importa. A questão é qualquer laje unidirecional com nervuras vai seguir o mesmo princípio. Tá? E quais são os princípios no caso de uma laje treliçada? Basicamente, primeira questão, e aqui entra a questão, a gente tem que saber quais as vantagens que a gente tem com a laje treliçada. E a maior vantagem, que é uma vantagem significativa, é que o peso global da obra é menor. E não só o peso global da obra, mas o peso local das peças é menor. Por que isso? Bom, uma laje maciça de 10 centímetros, a gente está falando de 250 kg por metro quadrado. Uma laje treliçada, a gente consegue chegar a 150 kg por metro quadrado. A gente reduz 100 kg, a gente reduz 40% do peso da laje. Claro, muitas vezes usar uma laje mais alta, que vai poder chegar, quem sabe, a 200 kg, ou 200 até mais no caso, tá? Mas geralmente vai ficar ali o peso de uma laje treliçada entre 150 e 200 kg. E sendo mais leve, ela reduz o peso global da obra. E isso entra na questão. Primeira coisa, se eu estivesse falando de uma estrutura metálica, uma estrutura metálica, eu tenho uma viga que pesa, sei lá, 50 kg por metro. Essa viga vai suportar 2 toneladas por metro, 3 toneladas por metro. O que vai acontecer aqui é que o peso da viga vai ser tipo 2% do peso da estrutura. Então, mesmo que eu reduza a metade do peso da viga, estou reduzindo em 1% os esforços, o que não me adianta muita coisa. Agora, no caso de uma laje tem uma sobrecarga o quê? Vamos imaginar então o peso próprio, uma sobrecarga em torno de 250 a 300 kg. Se o peso dela também é mais ou menos isso, quando eu reduzo 40% do peso da laje, eu estou reduzindo 20% da carga. Okay? E quando eu reduzo 20% da carga da minha laje, eu reduzo 20% da carga nas vigas, certo? Muitas vezes eu posso fazer algumas vigas menores por causa disso e reduzo também a carga, sai em 21%, 22% nos pilares. E depois posso fazer os pilares menores, eu consigo fazer tipo 23%, 24% a menos na fundação. Okay? Então, muitas vezes, uma escolha de laje maciça para treliçada pode reduzir consideravelmente os esforços até na fundação. Entendido? E essa é a primeira questão. A laje treliçada, para funcionar bem, ela tem que ser leve, ok? Então, primeira coisa que estraga, que joga no lixo, que faz uma laje treliçada eficiente e água abaixo, capa grossa, ok? A capa da laje treliçada era comum até no passado 3 centímetros, hoje em dia a gente acaba trabalhando a maioria das vezes com 4 centímetros por questão normativa, mas a questão é, mais do que isso, é uma maluquice. Por quê? Porque, ok, tem que esconder a tubulação. Quebra a tabela de barro, queima o isopor, corta o isopor e coloca a tubulação dentro do enchimento, mas não coloca a tubulação dentro da, digamos, na capa. Por quê? Porque muitas vezes é feita uma capa de 5, uma capa de 6, uma capa de 7 de espessura, e essa capa de 7 de espessura, cada centímetro a mais, a gente tem que lembrar que são 25 kg a mais por metro quadrado, ok? Então, eu estou falando de 50, 75 kg a mais por metro quadrado, só para poder esconder uma tubulação que poderia ser feito um trabalho mais adequado, quebrando a tabela de barro ou queimando o isopor, cortando o isopor, e ainda assim ter a mesma estrutura, só que muito mais leve nas vigas, muito mais leve nos pilares, muito mais leve na fundação. Entendido? Então a primeira questão é, uma laje treliçada para funcionar adequadamente, tem que ser pensado na tubulação sendo feita adequadamente, não só jogar por cima e fazer uma capa grossa em cima. A próxima questão é, enquanto uma laje maciça ela é bidirecional, uma laje nervurada bidirecional também, a laje treliçada ela é unidirecional, ou seja, as nervuras vêm-se vão em apenas um eixo. Okay? E aqui entra uma questão, se eu tiver alguma carga concentrada em alguma vigota que eu não tenho em outra, essa vigota vai ficar muito mais pesada e pode falhar localmente. Okay? Não é igual uma laje maciça, onde a bidirecionalidade dela garante que uma carga concentrada vai se distribuir em uma grande área. Isso não vai acontecer em uma laje treliçada. Então, eu tenho que ter um controle de cargas concentradas. Tá? Então, eu tenho que planejar as minhas cargas concentradas, ter algum elemento de suporte dessas cargas. Se eu tenho, por exemplo, as vigotas em um eixo e uma parede no outro eixo, ok, a parede está sendo distribuída em várias vigotas. Mas se eu tenho, por exemplo, as vigotas em um eixo e tem uma parede em cima de uma vigota, eu tenho que ter ali, e tem que planejar para cada caso, uma vigota dupla, uma viga ou algum outro elemento capaz de suportar
todo aquele vão com a carga bem maior, ok? Se eu tenho uma carga concentrada pesada que não tem como equilibrar isso aí, como por exemplo garagens, como por exemplo pontes, como por exemplo alguma outra carga concentrada, não vai compensar uma laje treliçada, porque aí para distribuir essa carga eu vou ter que distribuir nos dois uma carga concentrada que pode sair andando, né? Uma carga concentrada que não tem um ponto específico, uma empilhadeira, alguma coisa assim. Eu vou ter que ter a capa para distribuir esses esforços. E outra questão, a capa ficou grossa, a laje treliçada ficou uma porcaria, ok? Então, laje treliçada não compensa quando tem cargas concentradas consideráveis. Entendido isso? Próxima questão. Enquanto uma laje maciça ela gera naturalmente um efeito de bidirecionalidade, ela já naturalmente vem se voando dos dois eixos, a laje treliçada funciona em um eixo só. Então, para ela ser econômica, e aí outra questão, como ela só precisa de vigas em um eixo, para ela ser econômica, a eliminação de vigas é essencial. Ou seja, isso é uma coisa que eu vejo muito, é a gente armando, vou fazer essa laje aqui nesse eixo e fazer, sei lá, um xadrez de laje, tá? Um xadrez de laje treliçada não compensa, porque daí você tá, muitas vezes fala até é para distribuir carga em várias vigas. Não, a gente quer concentrar a carga nas vigas. A viga é um elemento de concentração de cargas. Quanto mais carga jogada numa viga só, é menos carga para outra viga que eu posso eliminar. Okay? Então uma laje treliçada funciona e ela é muito econômica quando você faz padrão. Tá? Por exemplo, eu já fiz galpões ali de 2.000 metros quadrados de laje, onde era pilares, viga em um só sentido e a laje no outro. Tá? E tinha viga só em um eixo. Tá? E todas as vigotas no mesmo eixo. Estou falando ali que eu tinha um pano de 70 vigotas uma do lado da outra, tá? 30 metros de largura, dei mais próximo pano 70 vigotas alinhadas de trás, mais 70 vigotas e ficava repetindo, ok? E isso é muito eficiente, por quê? Porque as lajes estavam, digamos, no eixo Y e as vigas no eixo X. Não tinha viga no eixo Y, tá? Quanto que custou as vigas no eixo Y? Zero, ok? As vigas no eixo Y não existiam. Então, a estrutura ficou muito mais econômica nesse caso, porque não existiam vigas no eixo Y e, consequentemente, era de graça as vigas no eixo Y, né? Não existe, é de graça. As vigas no eixo X tinham uma carga considerável, com certeza, elas tinham uma quantidade, um volume de material considerável, mas tranquilo, é melhor eu gastar uma viga de 14 por 50 do que duas vigas de 14 por 40. E uma viga de 14 por 50 tem o dobro da inércia, com 25% mais de material. Então, a questão é que ela é muito eficiente quando trabalha unidirecional. A próxima questão é, apesar de ser comum em obras se trabalhar com lajes baixas, nem sempre vai ser eficiente isso aqui. Por que eu falo isso? Porque a laje treliçada ela se tornou comum e ela se tornou, digamos, famosa, ela se tornou padrão em muitas obras, porque ela é muito eficiente, principalmente em obras de pequeno porte. Se uma obra está sendo tocada por um pedreiro e um servente, ele consegue fazer uma laje treliçada tranquilamente. Basicamente, ele vai muitas vezes pode até concretar as treliças em loco, vai ser vários elementos pequenos, vai posicionar as treliças que vão ser elementos leves, que podem ser carregados por duas pessoas tranquilamente na laje, ok? Se estou falando de uma laje de 20, 30 metros quadrados, muitas vezes um pedreiro e um servente e uma betoneira conseguem concretar aquilo ali tranquilo em uma manhã, tá? Porque uma laje de 30 metros quadrados, eu estou falando ali que ela vai gastar em torno de 2 metros cúbicos de concreto, o que pode ser concretado tranquilamente por duas pessoas. Entendido? Só a questão é, esse tipo de laje, que é feito comum em obras de pequeno porte, e esse tipo de laje pequena, ela é eficiente, a laje está eficiente porque ela precisa de pouca mão de obra, mas também ela é eficiente porque geralmente você vai trabalhar com vãos pequenos, de armadura pequena e uma laje pequena, tá? Tanto que é comum o bloco cerâmico padronizado, muitas vezes na maioria das cidades você só vai ter acesso ao bloco de 8, tá? Ou 7, certo? Por quê? Porque a maioria dos casos vai ser feito para vãos pequenos, vai ser feito para questões pequenas. Eu vou fazer uma laje de uma casa pequena, uma casa médio porte, uma casa lá de até 100, 150 metros quadrados. O maior vão vai ser 3,5 metros. Tranquilo, uma laje treliçada vai ser esses vãos, como a seção padrão, sei lá, de 8 mais 4. Okay? Agora, quando a gente começa a trabalhar com vãos maiores, eu quero fazer uma laje treliçada para uma garagem, quero fazer uma laje treliçada que uma garagem que vai ter um quarto em cima, eu quero fazer uma laje treliçada para um vão de 6 metros, um vão de 7 metros. A questão que a gente vai ter é que a laje 8 mais 4 não vai funcionar para esses casos, porque uma laje treliçada ela funciona bem
com em torno de 25 espessuras, ok? Ela chega a funcionar 30 espessuras e em tupido de aço ela chega até 35, 40 espessuras com continuidade, tá? Claro, recomendo você pré-dimensionar igual ao vídeo de pré-dimensionamento, mas uma base que pode seguir. Isso significa o quê? Bom, laje de 12 vezes 25, 3 metros. Então, a laje, digamos, para um vão de 3 metros, uma laje de 8 mais 4 é muito eficiente. 12 vezes 30, 3 metros 60. Então, até 3 metros, 360, a laje treliçada de 8 mais 4, tranquilo. Tá? Com continuidade, com armação adequada, tudo mais reforçada, ela consegue chegar, quem sabe, uns 4 metros e 80. Mas já digamos no limite dela. Entendido? Se eu quero vencer um vão de 6 metros, bom, eu quero vencer um vão de 6 metros econômico. 6 metros dividido por 25 dá uma laje de 24, que é uma laje, sei lá, de 19 mais 5. Okay? Dá para, quem sabe, apertar um pouco mais porque o stand-up vai ser menor, fazer uma laje de 16 mais 4, 20 centímetros. 6 metros dividido por 30, 20 centímetros. Dá. Tá? Agora, dá para fazer com uma laje de 8 mais 4? Não vai funcionar adequadamente. Vai ter deformações muito pesadas, vai ter uma armadura muito pesada e não vai ser uma estrutura econômica. Entendido? Então, para ser uma estrutura econômica, a gente tem que trabalhar com uma altura proporcional. Tá? É impossível vencer vão grande com laje treliçada? Muito pelo contrário. Ela é muito eficiente para vencer vão grande. Já trabalhei com laje treliçada, vencendo vão de 13 metros. Okay? Conheço engenheiros que já fizeram várias obras aí com vãos maiores que 10 metros, tranquilamente, com laje treliçada. Foi uma laje treliçada 8 mais 4 com 2 ferrinhos de 5 de reforço? Não. Foi uma laje treliçada, muitas vezes uma laje 20 mais 5, uma laje 25 mais 5, uma laje até mais, tá? Eu cheguei a trabalhar com laje 40 mais 5, mas a questão foi uma laje com uma inércia proporcional ao vão, ok? Foi uma laje robusta, capaz de vencer aquele vão. Você está falando, digamos, a laje 25 mais 5, um vão de 9 metros, ok? Dá para fazer vão maior? Não precisa ter uma laje mais robusta, mas sim dá. Eu falei 40 mais 5, 45 centímetros, é vão de 13 metros, ok? Tem como vencer? Sim, tem, mas ela tem que ser uma peça com inércia proporcional. Entendido? E aqui entra a questão. Uma laje 8 mais 4, muitas vezes eu consigo fazer ela com enchimento cerâmico. Mais do que isso, eu tenho que fazer com enchimento de isopor. O enchimento de isopor é mais caro, correto? Sim. Mas entra a questão. Qual a vantagem da laje treliçada? Ela é mais leve. Então, o isopor é muito mais leve que o enchimento cerâmico. O enchimento cerâmico vai dar ali em torno de um peso adicional de 30 kg por metro quadrado. É muita coisa? Bom, numa laje que tem que suportar um peso total aí de, em torno de 450 kg, eu estou falando aí de 6, 7%, vamos variar, uma média aí vai variar entre 5 e 10%, dependendo da carga total da laje. Ok? Então, acaba que com enchimento cerâmico eu vou ter que colocar em torno de 5 a 10% mais de aço em toda a estrutura. Só na laje? Não, em toda a estrutura. Lembra? A carga vai da laje para as vigas. Então, como a carga nas vigas é 5 a 10% maior, a taxa de aço das vigas tem que ser 5 a 10% maior. Talvez um pouco menos com a parede, vamos já ser só 5% maior, mas ainda assim a carga dos pilares vai ser 5% maior. A carga das fundações vai ser 5% maior. Uma fundação de 1 metro por 1 metro para 1 metro por 1 metro e 5 é muito diferente? Não, mas é um custo adicional que eu estou tendo. Ok? Então esse 5% a mais acaba fazendo diferença. E entra a questão, por mais que o isopor seja um pouco mais caro que o enchimento cerâmico na maioria dos casos, uma laje treliçada numa obra otimizada, principalmente quando estou falando de voos maiores ou quando estou falando de uma obra de maior porte, o EPS vai se compensar. Tá? O EPS sendo mais caro ainda vai se compensar na redução de todos os outros elementos da estrutura. Entendido? Essa é outra questão que eu posso utilizar para laje. Próxima questão. Muitas pessoas falam que a laje treliçada não é eficiente para obras de grande porte ou para obras muito altas. E não é o caso. Okay? A laje treliçada ela pode ser feita tranquilamente, mesmo em obras de grande porte. Qual a questão aqui? Basicamente, primeira questão. A laje treliçada realmente ela elimina a necessidade de formas. Em uma obra com vários andares, eu só preciso fazer a forma uma vez e posso repetindo ela. E isso, tecnicamente, é uma desvantagem, é uma vantagem que outros elementos, uma laje maciça teria numa obra de maior altura. Mas a questão que eu vou ter aqui é que a laje treliçada pode ser usada tranquilamente, porque ela permite uma redução dos cores. E, além disso, se for seguidas as regras, a economia vai ser constante mesmo numa obra de 10 mil, 20 mil metros quadrados. Ok? Como falei, eu tenho obras de maior 4 mil metros quadrados, tudo com laje treliçada, tranquilo. Tá? Não é problema, só que, claro, ela tem que ser aproveitada com padronização da obra. Entendido? Mesmo em vários andares, ela ainda funciona. E o efeito diafragma rígido? Aqui entra outra questão. O efeito diafragma rígido
ele é absorvido pela capa da laje, ok? Mesmo a capa de 4 centímetros armada adequadamente, consegue suportar o efeito de diafragma rígido. Qual a questão aqui? Bom, aqui entra uma questão de execução, que a laje treliçada, muitas vezes, como ela surgiu e é comum ela ser executada em obras de pequeno porte, que muitas vezes não tem acompanhamento técnico, é negligenciado parte dos elementos estruturais, que daí realmente, se você tirar uma parte que precisa da estrutura, não funciona. Tá? Quais elementos assim? Muitas vezes é comum obras de pequeno porte, uma cobertura, coisa assim, coloca as lajes treliçadas, tá? Coloca os enchimentos, concreto em cima, tá? E não se coloca armadura de capa, não se coloca nada. Aí é muito comum dar patologias. É um problema da laje treliçada? Não, é um problema de mão de obra fazendo coisa errada, ok? Como corrigir isso aqui? Primeira coisa, uma laje treliçada, assim como qualquer outra laje, vai precisar, qualquer outra laje unidirecional, né? Mesmo com uma laje nervurada, sei lá, tex, coisas do tipo, ela vai precisar de armadura de capa, ok? Uma laje treliçada precisa de armadura de capa, tá? A malha, mesmo seja uma malha 3.4 cada 15, tá ok? Com base nos casos, sim, tá? Mesmo seja uma malha pequena, já sim, porque já gera aquele efeito de diafragma rígido, ok? Outra coisa, uma laje treliçada precisa ser executada corretamente, que é o quê? Que é fazer a treliça e quando for fazer a treliça já colocar o aço dentro da treliça. Se for colocado o aço depois, ó, o positivo colocado em cima da treliça, eu perdi braço de alavanca, eu perdi vou ter uma fissuração maior até chegar no aço e consequentemente a minha laje vai ser mais frágil. Então eu tenho que já executar a armadura dentro da treliça. Outra questão que eu preciso também é que seja colocado armadura de borda. Armadura de borda não precisa colocada, não precisa colocar armadura de borda, coloco só em laje maciça e tudo mais. Não, a armadura de borda tem que ser colocada igualmente. E apesar da laje treliçada ser dimensionada, digamos, apenas apoiada nas vigas, certo? Com a continuidade sendo feita por uma laje ligada na outra, né? Que é o padrão, uma laje liga na outra e isso que gera continuidade, ainda assim ela vai ter que ter uma ligação com a armadura da viga. Eu não posso, concretar a viga por inteiro e fazer a laje em cima, porque eu não tenho uma conexão naquele ponto, certo? E mesmo, dá para concretar um pedaço da viga e colocar a laje e completar o resto? Sim, pode. Claro, ainda assim com a armadura de borda, ainda assim com o elemento de ligação entre a viga e a laje para evitar fissuração, para evitar patologias. Entendido? E fazendo isso, executando corretamente, executando adequadamente, isso pode ser feito em obras de grande porte, pode ser feito vencido vãos grandes tranquilamente, claro, seguindo a questão básica, né, que é o quê? Que a laje vence vão só em um eixo, ela é unidirecional, então no outro eixo tem que ter as vigas para chegar a carga dos pilares. Tá? E aqui entra outro problema, que eu vejo muita laje falhando, muita laje tendo problema, muita deformação pesada em obras, muitas patologias, porque uma laje maciça tem uma vantagem, né, que ela é bidirecional, então muitas vezes eu consigo colocar a parede em cima da laje. Se eu tenho uma carga de parede em cima da laje, treliçada, muitas vezes as pessoas colocam vigas. Só que se eu gerar um esquema de laje onde eu tenho viga sobre viga sobre viga, eu não tenho um sistema eficiente, porque aí eu tenho que armar muitas vigas para isso. E a questão da vantagem da laje direcional é ela conseguir eliminar muitas vigas. Então, uma laje treliçada tem que ser pensada de maneira que a laje apoie na viga que apoia no pilar, ou seja, ela apoie em vigas mestras, ou em vigas que apoiem pilares, ou que ela apoie a laje apoie em vigas secundárias de inércia adequada, essas vigas secundárias que se apoiam em vigas mestras com uma inércia absurda que apoie em pilares, ok? Isso também funciona, mas eu não posso ter um esquema onde vai ter que passar por se passar por 3 vigas já é maluquice, tá? 2 vigas, em alguns casos é adequado, tá? Mas tem que passar por 3 vigas, 4 vigas, 5 vigas para chegar no pilar, não vai ser econômico, ok? Vai ser uma maluquice. Ainda mais quando é feito, eu vou fazer lançamento de obra, eu vou pensar no estrutural ou vou pensar na parede? Tem que pensar no estrutural, ok? Lembra, viga é um elemento de reforço da minha placa como tudo, né? A viga é um elemento estrutural que tem como função pegar a carga que dá para os pilares. Ela não é um elemento arquitetônico, um elemento de acabamento de parede, ok? Eu vejo muitas pessoas achando que viga é um elemento de acabamento de parede. Eu tenho uma parede, tenho que colocar uma viga. Muitas vezes, se é um carga perpendicular, um carga menor assim, não precisa, ok? E muitas vezes eu vejo pessoas lançando laje treliçada sempre no menor vão, mesmo que tenha que forçar a ação de viga sobre viga. É outra questão que compensa. Tá? A laje treliçada muitas vezes vai ser mais econômica quando ela tem um vão maior, mas que ela tem um vão maior para conseguir apoiar em vigas que apoiem pilares. Beleza? Mas por enquanto seria isso e até a próxima.